Olá, amigo leitor, amiga leitora, que a paz e o amor do Senhor Jesus encham a sua vida a ponto de transbordar e alcançar outras pessoas. Estamos aqui iniciando mais um estudo cujo título é O Propósito de Deus para a Sua Vida. Você já ouviu a frase Deus tem um propósito para a sua vida? Provavelmente já, né? Porém, pode ser que você não tenha entendido ou acreditado, na verdade, que há nessa frase. E deve ter pensado, ele tem para todo mundo. Portanto, este estudo bíblico permitirá que você compreenda por que Deus tem um propósito especial para a sua vida e por que Ele deseja que você realize seus sonhos para o cumprimento desse propósito. Primeiramente, ore a Deus dando permissão ao Espírito Santo para falar com você durante esse nosso estudo. Somente você pode bloquear o falar do Espírito Santo, se fechar o seu coração. Mas se você abri-lo, certamente você será tocado por ele. Quero orar com você agora. Senhor Deus, quero orar agora juntamente com esta pessoa que está ouvindo, Senhor, este estudo. Quero orar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para ensinar, para corrigir, para exortar. Senhor, que o Teu Espírito Santo, com o Teu infinito poder, possa falar de forma que haja transformação na mente, de forma que haja transformação de vida, de forma que haja renovo de vida, em nome de Jesus. Eu peço isso, Senhor, e agradeço, porque eu creio no poder da Tua palavra e eu creio no Teu infinito amor por nós. Senhor, tenho certeza de que a Tua palavra transforma vidas. Neste momento, nós oramos dando permissão ao Espírito Santo para falar. Isso certamente acontecerá. É necessário que façamos isso, pois Deus não é como Satanás e por isso Ele não invade a sua vida. Ele espera que você o convide para entrar. Deus não vai invadir. Deus quer um convite seu. Ele já fez todas as coisas, criou você, enviou o Filho unigênito, Jesus, para morrer por mim e por você. E o convite para entrar na sua vida é você quem tem que fazer. Vou começar com uma pergunta simples. Você é filho de Deus? Você já deve ter ouvido que todo mundo é filho de Deus, mas isso não é uma verdade. Deus, por meio da sua palavra, permite-nos entender que são filhos de Deus aqueles que o reconhecem como Pai, ou seja, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho unigênito que veio ao mundo como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à destra, à direita de Deus. Leia em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Veja que são filhos de Deus todos aqueles que receberam Jesus e creem no seu nome. A partir do momento que você entende que é filho de Deus, se crer em Jesus Cristo, você compreende que Deus é seu Pai. Isso é óbvio, né? Pergunte ao seu pai ou à sua mãe se antes de você nascer eles fizeram planos maravilhosos e sonharam com sua vida. Creio que eles fizeram, pois os pais sonham com o futuro dos filhos, desejando que tenham uma vida brilhante e façam a diferença em sua geração. Sabe por que os pais sonham? Porque Deus colocou a capacidade de sonhar e imaginar nos homens. E Deus, sendo seu pai, também sonhou e construiu um propósito para a sua vida muito antes de você nascer. Porém, a diferença entre Deus e seus pais é que Ele, Deus, é onisciente, ou seja, conhece tudo de todas as pessoas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Já seus pais não possuem essa capacidade por causa do pecado. É necessário que você entenda que Deus, por ser onisciente, não erra, não se engana e não se arrepende. Ele criou um propósito maravilhoso para a sua vida e por meio desse propósito você alcançará a tão procurada felicidade. Lembre-se, Deus como Pai deseja nos dar o melhor, pois seu amor e sua bondade duram para sempre.
Você tem sonhos, todos têm sonhos, mas é possível que você tenha desistido do seu sonho para fazer algo que você achava que não tem nada a ver. Porém, digo a você que Deus tem um propósito único, que tem tudo a ver com o seu sonho. Sabe aqueles pensamentos que sempre vêm à sua mente, que mostram a você o porquê da sua existência? Sabe aquele sonho de ser um astronauta, um cantor, um dançarino, uma dançarina, um pastor, um evangelista, um missionário, uma missionária, ou alcançar qualquer outro objetivo? Esse sonho faz parte do propósito de Deus para a sua vida, e Ele quer que você busque alcançar esse sonho obedecendo a Ele e crendo que Ele proverá todas as coisas para você alcançá-lo. Sabe quando você está no seu trabalho ou em outro lugar e pensa, eu deveria estar naquele lugar agora, fazendo aquilo que eu sei que fui feito para fazer. Deus colocou esse sonho em você. E na maioria das vezes, você pensa que não é capaz de realizá-lo, mas saiba de imediato que Deus provê todos os recursos para que você o realize. Ele só quer que você creia e dependa totalmente dele. Deus tem o melhor para você. Veja o que ele disse em Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 12. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você buscar a Deus, quando você orar a Deus, Ele irá abençoar a sua vida tremendamente. Deus, sendo seu Pai, tem pensamentos de vida e prosperidade para você, e é necessário apenas que você o busque, orando e lendo a sua palavra, a palavra de Deus, para conhecê-lo. Capacitá-lo para realizar seu sonho e cumprir o seu propósito já está nos planos de Deus. Leia abaixo a história de Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor para cumprir o seu propósito como profeta. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Leia quantas vezes for necessário para compreender os detalhes. Ouça várias vezes, entre no site, acesse o estudo. Vou ajudá-lo a compreender. Antes de Jeremias se formar no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia, e antes que nascesse, Deus já tinha determinado o propósito para a vida dele. Deus já tinha determinado o propósito para a vida dele, ser profeta. Porém, Jeremias sentia-se incapaz de responder ao Senhor, que não sabia falar e que ainda era uma criança, um menino. Da mesma forma nós agimos, não somos capazes de realizar nada de forma perfeita pelas nossas próprias qualidades e por nossas próprias forças. Não somos capazes. Mas preste muita atenção no que Deus faz com Jeremias na sequência desta passagem. Deus capacita Jeremias, tocando na boca dele, dizendo: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E além disso, coloca-o sobre as nações e sobre os reinos, dando-lhe uma posição de destaque. Não se sinta incapaz, pois, quando Deus o criou, deu-lhe toda a habilidade para realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito. Em seu livro, Os Princípios do Poder da Visão, o Dr. Myles Munroe diz: tudo quanto Deus requer, Ele provê. Tudo quanto exige, Ele habilita a fazer. Deus já capacitou você. No caso de Jeremias, Deus o capacitou para que aquele menino falasse por ele. Que responsabilidade, não? Você precisa entender que Deus nunca vai lhe chamar para fazer algo para o qual já não lhe deu a habilidade para fazê-lo, ou que não vai lhe dar a habilidade quando o tempo chegar. Por que Deus tem um propósito único e especial para mim? Você pode se perguntar. Você acha que não é especial
Porém, é necessário que você entenda algo que talvez já deva conhecer. Você é único. Você não é igual a nada e nem ninguém que já existiu, existe ou existirá em toda a história. Você não é igual. Olhe para os seus dedos e entenda que as suas impressões digitais são únicas, pois Deus preocupou-se em desenhá-las detalhadamente para lhe fazer único e diferente de tudo e de todos. Vá para a frente de um espelho agora, admire-se e diga a você mesmo: eu sou original. Mas fale isso com vibração: eu sou original, com energia. Quantas vezes for necessário para que você entenda, você não é cópia de ninguém, você é original. Igual a você não existe ninguém. Não existe ninguém e nem existirá e nunca existiu ninguém igual a você. Você é original. Deus não fez você para se perder na multidão, mas Ele o fez para você fazer a diferença. Ele, seu Pai, Deus, não quer que você se conforme com o mundo e permita que tudo seja do mesmo jeito, sendo que há em você algo que o faz desejar a mudança, e até alguns minutos atrás você se sentia-se incapaz, mas agora você sabe que Deus o capacitou e provê todos os recursos para você realizar o propósito que Ele lhe deu. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, transformar a mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De forma alguma permita que alguém julgue o seu potencial. As outras pessoas não vão realizar o que você irá, elas têm um propósito delas e precisam entender que Deus as capacitou também. Pode ser que quando você nasceu, Satanás tenha chegado para Deus e falado: "E Deus, hein? Já fez coisa melhor", na tentativa de julgar o seu potencial. Mas se isso aconteceu, sabe o que Deus disse para ele? Deus disse: "Ele é único, é minha obra-prima, e eu o fiz para pisar a sua cabeça e para participar da vitória de meu filho Jesus sobre você." O que Deus tem para você realizar, ninguém mais poderá fazê-lo. O Dr. Munro diz ainda em seu livro Os Princípios e o Poder da Visão que Deus lhe deu uma mente, o dom da imaginação, a unção do Espírito Santo e a visão da fé. Muitas pessoas não acreditam em seus sonhos porque não creem em Deus como você crê, não imaginam as maravilhas de Deus como você imagina e não se dedicam para receber cada vez mais da unção do Espírito Santo como você o faz. Quando Deus o criou, Ele o fez à sua imagem e à sua semelhança, diz assim em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A expressão "a nossa imagem" significa que o seu caráter moral e espiritual foi feito igual ao de Deus. E conforme a nossa semelhança, significa que você foi feito para operar como Deus opera. Deus é poderoso? Claro que sim. Com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Esse poder de Deus opera em você. Está escrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? O Espírito Santo, se você crer no Senhor Jesus e for batizado. Leia novamente, ou ouça novamente, caso você não tenha prestado tanta atenção. Onde opera o poder de Deus? Em nós. Diga para você mesmo: o poder de Deus opera em mim. Ele, o Pai, colocou em você o Espírito Santo, que é o selo que o identifica como Filho de Deus. Esse selo, o Espírito Santo, é o potencial mais que suficiente para todas as suas necessidades. Você é capaz, Deus assim o fez. O poder de Deus está esperando em você para o cumprimento do seu sonho, que faz parte do seu propósito. Vou colocar agora uma história real, a história de Dick e Rick Hoyt. Essa história é muito interessante, eu acredito que você irá se comover com ela. Nos Estados Unidos, um pai e um filho fizeram a diferença a partir de suas atitudes. Dick Hoyt, pai de Rick Hoyt, empurrou seu filho 85 vezes por 42 quilômetros em maratonas. Além disso, 80 vezes Dick não só empurrou seu filho Rick por 42 quilômetros em uma cadeira de rodas, mas também o rebocou por quase 4 quilômetros em um bote enquanto nadava e pedalou 180 quilômetros com ele sentado em um banco em sua bicicleta, participando os melhores atletas do mundo do Ironman.
Esta história maravilhosa de amor começou em Winchester, nos Estados Unidos, há 43 anos, mais ou menos, quando Rick foi estrangulado pelo cordão umbilical durante o parto, ficando com uma lesão cerebral permanente e incapacitado de controlar os membros do seu corpo. Ele iria vegetar pelo resto de sua vida, disse o médico para Dick e sua esposa Judy, quando Rick tinha 9 meses. Vocês devem interná-lo em uma instituição, complementou o médico. Mas o casal não acreditou. Eles repararam como os olhos de Rick seguiam os dois pelo quarto. Quando Rick fez 11 anos, eles o levaram ao departamento de engenharia de uma universidade americana e perguntaram se havia algum jeito do garoto se comunicar. Não há jeito. Seu cérebro não tem atividade alguma, disseram a Dick. Conte uma piada para ele, Dick desafiou. Eles contaram e Rick riu. Na verdade, tinha muita coisa acontecendo no cérebro de Rick. Usando um computador adaptado para ele poder controlar o cursor, tocando com a cabeça um botão no encosto de sua cadeira, Rick finalmente foi capaz de se comunicar. Suas primeiras palavras: "Vamos, Bruin!", o grito da torcida dos times da Universidade da Califórnia. Depois que um estudante ficou paralítico em um acidente, a escola em que estudava decidiu organizar uma corrida para levantar fundos para ele. Rick digitou: "Papai, quero participar." Isso mesmo, mas como Dick poderia, justo ele que considerava a si mesmo um leitão que nunca tinha corrido mais que 1 quilômetro cada vez, como poderia empurrar seu filho por 8 quilômetros? Mesmo assim ele tentou. "Daquela vez eu fui o inválido", lembra Dick. "Fiquei com dores durante 2 semanas. Porém aquilo mudou a vida de Rick." Ele digitou em seu computador: "Papai, quando você corria eu me sentia como se não fosse mais portador de deficiências." O que Rick disse mudou também a vida de Dick. Ele ficou obcecado por dar a Rick essa sensação quantas vezes pudesse. Começou a se dedicar tanto para entrar em forma que ele e Rick estavam prontos para tentar a maratona de Boston em 1979. "Impossível", disse um dos organizadores da corrida. Pai e filho não eram um só corredor e também não se enquadravam na categoria dos corredores em cadeira de rodas. Durante alguns anos, Dick e Rick simplesmente entraram na multidão e correram de qualquer jeito. Finalmente encontraram uma forma de entrar oficialmente na corrida. Em 83, eles correram tão rápido em outra maratona que o tempo obtido por eles permitia qualificá-los para participar da maratona de Boston no ano seguinte. Depois alguém sugeriu que tentassem um triatlon. Como poderiam? Dick nunca soube nadar e não andava de bicicleta desde os 6 anos de idade. Como rebocaria seu filho de 50 quilos em um triatlon? Mesmo assim, Dick tentou. Hoje, ele já participou de 212 triatlons, inclusive 4 cansativos Ironmans, de 15 horas de duração no Havaí. Deve ser demais para alguém com seus 25 anos de idade ser ultrapassado por um velho rebocando um adulto e um barquinho, você não acha? Então, por que Dick não competia sozinho? De jeito nenhum, ele disse. Dick faz tudo isso apenas pela sensação que Rick pode ter e demonstrar com seu grande sorriso, enquanto correm, nadam e pedalam juntos. Não há dúvida, digita Dick. Meu pai é o pai do século. E Dick também ganhou algo com isso. Há 2 anos, ele teve um leve ataque cardíaco durante uma corrida. Os médicos descobriram que uma de suas artérias estava 95% entupida. Os médicos disseram que se ele não tivesse dedicado para entrar em forma, é provável que já teria morrido, uns 15 anos antes. De certa forma, Dick e Rick salvaram a vida um do outro. Rick, que hoje tem seu próprio apartamento, ele recebe cuidados médicos e trabalha em Boston, e Dick, que se aposentou do exército e mora em Holland, Massachusetts, sempre acham um jeito de ficarem juntos. Eles fazem palestras em todo o país e participam de corridas nos finais de semana. Em todo dia dos pais, Rick sempre paga um jantar para seu pai, porém o que ele mais desejaria fazer pelo seu pai é um presente que ninguém poderia comprar. Eu gostaria, digita Rick, de um dia poder empurrar meu pai na cadeira pelo menos uma vez. Nessa história, observe o que Rick disse ao seu pai Dick após a primeira corrida. Papai, quando você corria, eu me sentia como se não fosse mais portador de deficiências. Da mesma forma, Deus, Ele age conosco. Ele, com o seu infinito amor, carrega-nos em seus braços até a realização de nosso sonho, fazendo com que toda a nossa deficiência e toda a nossa incapacidade desapareçam. E além disso, Ele nos leva para celebrar a vitória com Ele.
Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, Ele o pega nos braços para celebrar junto com você a vitória sobre Satanás. Deus quer que você faça a sua parte para cumprir o propósito dele em sua vida. Para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, é necessário que você tome decisões e estabeleça um plano. Existem pessoas que de maneira errada dizem: estou esperando em Deus para saber qual o propósito dele para a minha vida. Você não tem que esperar, mas sim buscar em Deus o propósito para a sua vida. Jesus deu à igreja uma missão que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você ainda tem dúvidas de qual seja o seu propósito, uma pergunta pode guiá-lo em suas orações. Qual o meu propósito dentro da missão que Jesus deu à igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. Em Provérbios 16:9, a palavra de Deus diz que o coração do homem considera, traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você deve traçar o plano para o cumprimento de seu propósito, pois o Senhor está aguardando isso acontecer para guiar os seus passos dentro desse plano. Quem guia os passos é o Senhor. Se você sonha em ser enviado para missões internacionais ou pregar a palavra de Deus em vários países do mundo, estabeleça um plano para aprender outros idiomas. Se o seu sonho é ser um grande ministro de louvor, estabeleça um plano para desenvolver seu canto ou sua dança. Se você tem qualquer outro sonho, desenvolva um plano para que o seu propósito se cumpra. Nesse momento você pode pensar: eu não tenho dinheiro para fazer um curso, ou eu nunca aprendi nenhum outro idioma, tenho dificuldades, ou eu sou duro para dançar. Se você decidir cumprir o propósito que Deus lhe deu, Ele suprirá todas as necessidades e irá capacitá-lo em todas as suas tarefas. Lembra de Jeremias? Ele disse que não sabia falar, então o Senhor colocou as palavras dele na boca de Jeremias. Deus o capacitou e também irá capacitá-lo. Para que isso aconteça, apaixone-se pelo seu sonho. Nunca desista dele e creia no poder de Deus que opera em você pelo Espírito Santo. Apaixone-se por seu sonho. A Bíblia fala de vários homens que se apaixonaram pelo propósito que Deus havia lhes dado. Abraão, Moisés, Neemias, Davi e Paulo são alguns deles. O apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo e estava indo para Damasco, foi surpreendido pelo Senhor Jesus, que deu a ele o objetivo de sua vida: pregar o evangelho aos gentios. Paulo era judeu e possuía cidadania romana por causa de seu pai. Tinha tudo para viver sua vida tranquilamente e ser um fariseu reconhecido, mas decidiu cumprir o seu propósito dado por Deus. Ele sofreu várias perseguições e prisões por causa de seu objetivo, mas nunca desistiu. Ele, mesmo sofrendo, não desistiu. Em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo relata em sua carta o que sofreu por causa de sua visão. O objetivo do trecho da carta que eu vou falar em seguida, era mostrar aos falsos profetas que estavam dizendo aos coríntios que Paulo era mentiroso, que seu objetivo de pregar aos gentios era verdadeiro, pois foi dado por Deus. As pessoas estavam dizendo que Paulo era mentiroso, não era apóstolo nada. 2 Coríntios 11, 22 a 28 diz assim: são hebreus? Paulo falando aos coríntios. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Nos versículos acima, Paulo estava dizendo aos falsos profetas: vocês acham que eu iria sofrer tudo isso sem desistir se o meu sonho fosse falso? Ele estava certo, Paulo estava certo do propósito de Deus para a vida dele e foi fiel até o fim, alcançando a coroa da vida, que está reservada para mim e para você, se você permanecer até o fim, crendo no Senhor Jesus.
Você deve se apaixonar pelo seu sonho a ponto de nunca desistir dele, nem que o tempo para que ele se cumpra leve anos. O seu sonho para cumprir o propósito de Deus é o combustível para a sua vida. Você pode ter desistido de ser um ministro de louvor, um pregador, um pastor, um intercessor, um mestre, um grande empresário, um grande presidente, mas neste momento Deus quer que esse sonho seja reerguido em seu coração e nunca mais deixe de arder em você o desejo de cumpri-lo. Apaixone-se pelo seu sonho e não permita que ninguém o desmotive, pois o poder de Deus opera em você. Vamos orar? Pedindo para que Deus faça com que tudo isso que você ouviu possa reerguer no seu coração o seu sonho, aquele chamado que Deus já falou para você, já revelou a você, mas você se sente incapaz. Na verdade, quando você é chamado por Deus, você não tem capacidade nenhuma realmente, mas todo o poder de Deus opera em você. Não é o seu poder por você mesmo, você não pode fazer nada, nem eu também posso fazer nada por mim mesmo, mas o Senhor, Ele é quem faz todas as coisas, é para Ele que nós temos que viver. São todas as coisas que fazemos, todas devem ser para Ele somente. Quero orar com você agora. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor conhece e planejou a nossa vida, criando um propósito para nós desde muito antes de nascermos. O Senhor é tão maravilhoso que prepara tudo, que provê todos os recursos, todos os detalhes quando cremos em Ti. O Senhor já tem tudo preparado, mas às vezes nós não queremos receber porque não cremos no Senhor, não colocamos a nossa fé totalmente no Senhor. Então neste momento eu quero orar por essa pessoa, Pai, que está ouvindo, Senhor, este estudo. Quero orar para que o Senhor abençoe a vida dela. Quero orar para que o Senhor coloque no coração dela novamente o sonho que o Senhor já deu, aquilo que ela sabe que nasceu para fazer. Eu peço que o Senhor coloque no coração dela novamente esse sonho e a paixão por esse sonho, para que ela possa, essa pessoa possa caminhar na presença do Senhor, crendo totalmente no Senhor, caminhar para cumprir esse sonho que faz parte do propósito Teu para a vida dela. Senhor Deus, eu Te agradeço por este momento, peço que o Espírito Santo venha encher esse coração dessa pessoa que está ouvindo, para que haja, Senhor, paz, para que haja verdade, para que haja mudança, para que haja coragem, ousadia, porque isso vem de Ti, Senhor. Mas, Pai, que não haja medo, que não haja insegurança, porque isso não vem do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está ouvindo. Amém. Para concluir esse estudo, gostaria que você conhecesse um precioso ensinamento que há na Bíblia por meio do símbolo representado por um animal, a águia. Deus inspirou diversos homens na Bíblia para usarem a águia como símbolo. Por que Deus usou a águia e não a galinha, ou a andorinha, ou o pardal? Porque Ele queria nos ensinar algo a respeito daquele animal. A galinha possui olhos laterais, porém a águia possui olhos frontais. Assim devem ser os seus olhos, focados no propósito de Deus para a sua vida, sem ligar para o que acontece ao redor da sua vida. Quando vêm os ventos e as tempestades, a galinha corre logo para se esconder, mas a águia, ela sai para voar, para se fortalecer. Aprenda também essa lição em sua vida. Quando os ventos e as tempestades, que são situações que querem desmotivar você, fazer com que você desista seus sonhos, quando essas tempestades e ventos vierem, tentando afligi-lo, voe e fortaleça-se em Deus. Vença os obstáculos, crendo totalmente no Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Amém.